Pessoal, conforme prometi para vocês na última aula, eu ia fazer a gravação de um vídeo mostrando aí para vocês o passo a passo de como que se executa a construção das vistas de uma peça representada em perspectiva, semelhante ao desenho, semelhante à tarefa que eu passei para vocês em sala de aula. Então aqui eu tenho uma prancheta que eu improvisei. Como vocês devem olhar que eu tenho uma régua que eu fixei aqui na lateral da mesa. Então essa régua ela está fixada dessa forma para facilitar o manuseio do esquadro. Então dessa forma aqui, ó, eu consigo ter um alinhamento melhor na hora de construir as linhas. Então, eu posso deslizar o esquadro, posso apoiar a régua e dessa forma iniciar a construção do meu desenho. Então a peça, conforme vocês estão vendo na tela aí, ela pode-se seguir aquele mesmo critério que nós falamos em sala de aula referente às determinações das vistas. Então a vista frontal, ela vai ser a vista olhando à direita da peça. A vista lateral seria olhando à esquerda dessa perspectiva e a vista superior olhando de cima. Então lembrando que nós deveremos seguir aquele critério quanto ao posicionamento das vistas. Então a gente geralmente se inicia pela vista frontal. Então primeiramente nós vamos iniciar aqui também pela vista frontal. Eu não falei em sala de aula ainda a respeito do enquadramento do desenho. Então é necessário eu pegar o espaço útil dentro da minha folha de desenho. Então nós devemos desconsiderar as margens. Então esse espaço que nós vamos dedicar à construção do desenho, ele deve ser correlacionado com a extensão das vistas e dessa forma estabelecer-se o enquadramento, que seria nada mais nada menos do que a centralização do desenho na folha. Mas como a este ponto do desenho nós estamos preocupados mais com a questão da visão espacial e do desenvolvimento das projeções, então a gente não vai se preocupar com essa questão do enquadramento. Então a primeira coisa que nós devemos ter atenção é saber quais são as dimensões máximas de cada vista, porque a partir dela nós vamos iniciar fazendo um retângulo referente às dimensões máximas desta peça. Então, se a gente analisar aí como vista frontal, a máxima largura da vista frontal é igual a 88 milímetros e a altura da vista frontal, que é a altura da peça, é igual a 54 milímetros. Aí nós devemos deixar um espaço entre a vista frontal e a vista lateral e também entre a vista frontal e a vista superior. Então nós já temos aí, nós vamos ter um retângulo então referente à vista frontal de 88 por 54. Então o primeiro passo é construir um retângulo com essas medidas. Então a gente tem que tomar um certo cuidado de não começar essa vista frontal muito centralizada na folha, porque quando a gente for fazer a representação da vista lateral, pode extrapolar as dimensões da folha. Então a este ponto tenham atenção com o seguinte critério: iniciar o desenho da vista frontal mais à esquerda da folha de desenho, certo? Então vamos primeiramente construir um retângulo. Eu vou pegar aqui, vou iniciar pela aresta, que seria o contorno superior da vista frontal. Eu vou traçar uma linha. Então essa linha eu vou traçar ela bem levemente, que é apenas uma linha de referência. Então a partir desta linha agora, nós vamos medir, vamos traçar uma referência que equivale à altura total da vista frontal, então 54 milímetros. Então eu vou marcar 54 milímetros. Utilizando o recurso do esquadro, pego esta posição e traço uma outra linha. Lembrando que a altura da vista frontal também vai ser a altura da vista lateral esquerda. Então eu tenho a localização onde vai ser traçado as arestas superiores da vista frontal e lateral e um contorno
e uma linha referente aos contornos inferiores, tanto da vista frontal como da vista lateral. Então a gente tem que deixar um espaço para iniciar a vista superior. Então basicamente, a gente não fala em sala de aula, mas esse espaço é algo em torno aí de 40 milímetros. Futuramente, nas próximas aulas, nós falaremos a respeito dessa distância. Então vou deixar aqui esse espaço de 40 milímetros. Novamente, com o esquadro, aí eu aproveito o recurso da régua para deslizá-lo. E sobre essa referência eu vou traçar mais uma outra linha. E agora, o limite ou a extensão entre a próxima linha que eu for desenhar é equivalente ao que seria a largura da vista superior. E essa largura, se eu analisar a peça, equivale também a 40 milímetros. Então, coincidentemente, essa dimensão foi a mesma dimensão deste espaçamento. Então, a gente vai marcar aqui novamente 40 milímetros. Com o esquadro, vou traçar uma nova linha. Desta forma, então nós já temos a localização referente aos extremos horizontais da nossa peça, das nossas projeções. Então agora nós vamos traçar uma linha vertical. Então, como nós não estamos fazendo um enquadramento, essa linha vertical ela pode ser feita em qualquer ponto mais à esquerda da folha. Então notem que agora eu estou utilizando tanto o recurso da régua, com o esquadro de 30 graus, e agora com o esquadro de 45, eu vou traçar uma linha na vertical. Como eu já tenho os limites horizontais da vista frontal, eu vou traçar pequenos segmentos de linhas só nos espaços onde efetivamente serão esboçados ou serão desenhados os contornos da nossa vista. Então agora eu vou pegar a régua. Então eu já tenho a altura da vista frontal, agora eu preciso da largura da vista frontal. E a largura da vista frontal é igual a 88 milímetros. Marco 88. Então, se vocês recordarem que nós falamos em sala de aula, a largura da vista frontal é exatamente a mesma largura da vista superior. Então, eu vou utilizar esta referência. Então, apoio bem o esquadro nesta régua, apoio o outro sobre esta referência que eu marquei. E agora eu vou traçar as arestas referente à extensão das vistas, da vista frontal e da vista superior. Neste caso, este espaçamento que a gente deixou entre a vista superior e a vista frontal tem que ser o mesmo entre a vista frontal e a vista lateral. Então, quando a gente vai considerar o enquadramento, antes de fazer o desenho, essas medidas deverão ser consideradas na hora de centralizar ou de fazer o enquadramento do desenho dentro da folha. Então, neste caso aqui, pode acontecer dele ficar um pouco descentralizado, mas isso não será problema, porque esse desenho nós não estamos considerando o enquadramento. Eu vou marcar aqui os 40 milímetros. E a partir dessa referência, para aproveitar que é a questão da sequência do traçado, eu já vou marcar a distância referente à largura da vista lateral esquerda, que é a mesma altura da vista frontal. Então, novamente, eu marco aqui mais 40 milímetros. Novamente, com os recursos dos quadros, eu vou fazer a traçagem destas arestas. Como neste caso aqui a minha vista ela vai ser apenas nesta região, eu vou fazer um traço menor, não sendo necessário extrapolar para esses traços inferiores. Novamente, à esquerda. Pronto. Desta maneira, agora nós já temos os espaços que serão ocupados por cada uma das vistas representadas. Então nós teremos aqui a vista frontal, lateral esquerda e a vista superior. A partir destes traços, nós vamos iniciar a traçagem das outras arestas, tomando estes como referência para as medidas. Então a primeira medida aí, se a gente for considerar o que seria
essa base da vista frontal, nós temos aí um segmento com altura de 22 milímetros. Então, nós vamos marcar aqui 22, referente a este ressalto. E depois nós temos uma outra dimensão, uma outra profundidade referente ao que seria a base da peça, com medida de 10 milímetros. Então marcamos aqui também 10 milímetros. E a partir disso, utilizando novamente o esquadro, nós vamos fazer a traçagem destes segmentos. Lembrando que essas linhas, procurem construí-las de forma sem pressionar muito o lápis ou a lapiseira, porque depois elas vão ter que ser apagadas, porque nós vamos enfatizar apenas os contornos que fazem parte efetivamente do desenho. Então aqui, ó, essa medida mais elevada aqui, sobre essa medida de 22, nós temos que ela vai projetar duas arestas na vertical. Então nós devemos achar qual que é a medida entre essa primeira aresta a esta linha e essa segunda aresta até essa linha. Então, se a gente olhar o desenho, nós vamos ter aí que essa medida ela não foi diretamente informada, então a gente tem que pegar a medida total da largura da peça, então que vai ser 88 menos a somatória aí desse 10 mais 29 mais 10 novamente. Então 88 menos 49, nós teremos a medida de 39 milímetros. Então, a distância entre essa primeira face do objeto, deste ressalto, equivale a 39 milímetros. Então, a gente vai marcar a medida de 39. Depois, a gente tem que a largura deste ressalto é 10 milímetros, então a gente vai aproveitar aqui e marcar a de 39 e também a de 49. Feito isso, utilizando o esquadro de 30 e o esquadro de 45, nós vamos traçar estas duas arestas. Então nós já temos este início da peça, agora nós vamos traçar os elementos referentes à lateral da peça. Então se a gente olhar essa peça aí, a gente tem uma parte mais grossa da peça, então já temos aí que a lateral da peça tem 18 milímetros, então a gente vai marcar desta medida para cá 18 milímetros, então com a régua nós vamos marcar essa medida de 18, e, novamente com os esquadros nós vamos traçar este contorno. Então as medidas desse rebaixo equivalem à largura de 10, então nós vamos marcar aqui 10 milímetros, a uma altura de 14. Então, novamente com a régua, vamos medir 14 milímetros. Então vamos utilizar os dois esquadros para fazer o traço na vertical. E agora, apenas com o esquadro, vamos fazer a traçagem, o traço da horizontal. Temos aí já a vista frontal finalizada. Então, já tendo os contornos da vista frontal finalizada, nós poderemos reforçar agora os contornos. Apenas tendo cuidado para que os contornos serão reforçados apenas onde realmente faz parte do desenho. Então, eu tenho esta aresta. Vou reforçar esta aresta desse rebaixo, esta aresta da lateral da peça, e assim até eu fazer a traçagem de todas as linhas. Agora as linhas na horizontal. Essa linha. Esta linha aqui. Aqui eu não tenho linha e agora fecho este ressalto. E agora fecho a linha do rebaixo.
e a linha superior. Faltou, na verdade, faltou um aumento da linha, porque essa linha aqui, essa aresta, ela se projeta até essa parte aqui. E agora eu fecho este contorno da vista frontal. Feito isso, está pronto a representação da vista frontal do nosso objeto. Então, partiremos agora para a vista lateral, aproveitando os contornos já desta vista frontal. Ou seja, essa quina, esta face aqui, que nessa vez é representado por uma linha, então quando eu rebater, e devido aos aspectos geométricos da peça, ela vai projetar um plano na vista lateral. Então, eu posso utilizar todos os contornos dessa vista frontal para fazer a vista lateral, sendo que muitas das vezes não será necessário a utilização da régua para medir os contornos. Então, eu já sei que a vista lateral da peça, esta aresta aqui, o inferior, ela compreende toda a extensão das linhas de referência que eu criei. E eu tenho também que a parte superior se trata dos contornos dessa peça. Esta linha, conforme eu acabei de falar, ela vai projetar um plano, então a gente vê que ela extrapola as linhas, ela vai entre as duas extremidades dos traços verticais da vista. Então eu posso pegar essa linha, então alinhando a régua neste ponto, eu vou projetar na vista frontal, na vista lateral, e já faço esse traço. Como ele abrange toda a extensão da peça, e esse daqui também é a mesma coisa, já faço esse traço. E aí, como a peça ela não tem nenhum elemento vazado na lateral, então a vista frontal desta peça seria exatamente esta forma representada. Então aqui nós temos a vista lateral. Este plano aqui, ó, esta quina, ele vai projetar um contorno oculto nessa vista lateral. Então, alinhando também a régua com este ponto, neste caso é melhor utilizar o esquadro. Eu vou alinhar o esquadro com esta quina e dessa forma, como este elemento aqui, ó, ele também extrapola a peça, então a linha tracejada vai ter toda a extensão da peça. Linhas grossas para os contornos visíveis, linhas médias e tracejadas para os contornos ocultos. Lembrando que a linha tracejada, os extremos ou as linhas de extremos que ela toca, ela sempre começa em contato com esses segmentos. Então ela nunca começa com espaço dos contornos que delimitam o contorno oculto. Então a vista lateral esquerda também está finalizada. Posso usar a mesma sequência de traçado a partir da vista frontal para traçar a vista superior. Uma outra dica, eu até falei em sala de aula, se a gente olhar essa peça de cima, se a gente considerar que vai ter uma luz sendo emitida na direção dessa peça do lado de cima, os contornos externos dessa peça vai projetar exatamente um retângulo. Então este retângulo aqui, ó, ele vai ser exatamente o contorno externo da minha peça, porque ela não tem elementos vazados quando eu faço a projeção da vista superior. Reforço o lápis aqui e reforço o traçado aqui. Mesma coisa, já tenho a vista frontal pronta, vou pegar carona com os elementos da vista frontal. Então, a questão do esquadro, que é só para facilitar o alinhamento. Então, a mesma coisa, este elemento aqui, ó, ele se projeta ao longo de toda a vista. E esse outro, a mesma coisa. Então, não preciso de me preocupar com medidas por enquanto. Mesma coisa esse daqui.
E a mesma coisa, quando eu olho a peça de cima da vista frontal, este plano aqui vai formar uma aresta oculta na vista superior. Dessa forma, também eu alinho o esquadro nessa posição e vou criar um contorno tracejado. Então ele começa tocando os extremos e também termina tocando nos extremos. Referente à representação desta peça, o nosso desenho está finalizado. Essa próxima parte é uma parte um pouco crítica, porque deve-se tomar muito cuidado na hora de apagar o desenho para não apagar contornos que fazem parte do desenho. Então qual que é a dica que eu dou para vocês? Vocês vão utilizar uma folha em branco qualquer, não precisa ser uma folha limpa, pode ser uma folha já usada. A gente vai usar essa folha para tampar os contornos que nós não queremos que sejam apagados. Então, por exemplo, eu vou alinhar a folha com este contorno e sempre puxando para fora da folha. Nunca ao contrário, para não acontecer de empurrar ou rasgar a folha e apagar tracejados aí que fazem parte do desenho. Mesma coisa aqui em cima. Então, sempre puxando. E assim você vai fazendo sucessivamente até apagar todas as linhas que não fazem parte do seu desenho. Então, aqui eu vou apagar parcialmente para cá, alinho no sentido contrário, apago para cima. Então, pessoal, essa seria a sequência de traçado referente à representação do objeto aí na perspectiva. Eu espero que tenha sido de valia para vocês esta representação, então vocês fiquem à vontade para estar entrando em contato. Então aqui foi mais uma vez, foi uma prancheta que eu improvisei, então essa régua ela está fixa aqui na lateral, então isso acaba facilitando na hora de manusear os instrumentos do desenho. Mas lembrando que o que interessa para a gente é o resultado final do desenho. Certo? Então a gente se vê aí na próxima aula e um abraço a todos.